Signo de Leão, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro e essa é a sua leitura semanal atemporal, ou seja, vale a partir do momento em que você chegar até este vídeo. Então, se você chegou até aqui, alguma mensagem tem para você, nada é à toa nem por acaso, então fica atento porque não é 100%, claro, porque é uma leitura geral e coletiva, mas alguma coisa vai fazer sentido para você sim. Vamos lá, Leão, mensagens, inspirações, orientações e reflexões do tarô para os leoninos para os próximos dias ou semanas. Vamos ver quais são as mensagens para os leoninos. Signo de Leão, 3 cartas, 6 de espadas, já saiu deslizando do deck, muito legal. A temperança e valete de espadas, fundo do deck. Valete de copas. Confesso que eu não gosto muito das cartas da corte, mas isso é algo pessoal meu. Mas a gente vai... essa leitura não é sobre mim, embora eu seja leonina, mas isso é um desconforto. E esse valete de copas, ele me vem com um desconforto, tá? É como se alguns leoninos tivesse se sentindo deslocado, desconfortáveis em alguma situação ou em algum relacionamento interpessoal, pode ser amoroso, pode ser familiar, com amigos, com colegas, como se você tivesse se sentindo meio que colocado de lado, sem saber o que fazer. Sabe quando a pessoa ficou meio congelado, paralisado? E agora o que eu faço? Tem um quê de insegurança, quase infantil aqui, tá? Mas a gente vai tentar entender melhor. É como se a sua criança interior tivesse ficado paralisada, freeze, congelada em algum momento da vida e tá lá, a sua criança interior, que você pode ao longo dessa semana olhar para ela e tentar descobrir o que essa criança interior paralisada, em que momento que ela ficou paralisada, e aí você, como adulto, agora você pode ir até ela, conversar com essa criança interior e acolhê-la, tá? E atender a necessidade dessa criança interior, ok? Como se um exercício interno mesmo, de meditação, de você abraçar essa criança interior. Tá? Lembrar de alguma situação do passado em que você se sentiu inseguro, desprotegido, excluído para algumas pessoas, ok? Você falou alguma coisa, mas ninguém ouviu, ou você falou e foi desconsiderado, foi desvalidado, né? Ninguém validou aquilo que você falou, e aí você se sentiu meio esquisito, meio desconfortável, meio injustiçado ou, às vezes, dependendo da idade, até um pouco traído, né? Você falou, mas você foi ignorado ou contestado e você se sentiu traído, porque, tipo, a gente não tinha combinado isso e agora todo mundo deu para trás e você ficou assim, né? Então, tudo isso são situações do passado, de uma infância ou adolescência, que podem ser olhadas para se restaurar a autoestima e a força do seu amor próprio, tá bom, Leão? Bom, começando então, a gente tem 6 de espadas, iniciando a sua leitura. Tá falando de um deslocamento. Pode sim ser uma transição de carreira, transição de casa, transição de relacionamento, transição saindo de um problema, indo para o outro, tô brincando, né? Saindo de um problema e indo para a solução, porque tá indo para águas mais calmas. Mas também o excesso, né, o lado negativo do 6 de espadas aponta para uma fuga. Como a gente tem essa carta no fundo do deck, isso está me falando que alguns estão com uma tendência de fugir dos problemas. Leão é o signo da coragem, né?
E aqui alguns estão meio que tentando se esconder, tentando se esquivar de resolver alguma coisa, fingindo que não é comigo, tá? Então é importante você sair dessa energia. Para outras pessoas, né, sim, esse 6 de espadas pode indicar você caminhando na direção de alguma coisa mais calma. Se a sua vida estava meio agitada, turbulenta, né, cada hora aparece uma coisa e você não estava dando conta ou estava se sentindo meio que atropelado por um caminhão, essas próximas semanas elas são de um pouco mais de calmaria, em que você consegue organizar um pouco mais as coisas, ou pelo menos organizar melhor os seus pensamentos, tá? Então, aqui, olha como esse céu, não dá pra ver, né? Mas esse céu tá super estrelado, então você consegue vislumbrar muitas coisas de uma forma serena. Eu vejo um pouco de energia de contemplação, de calmaria, de alívio, sabe? De respirando aliviada ou aliviado. Como se num primeiro momento alguma situação da vida te coloque a sensação de que você tá num barco furado. Tá vendo? Aqui tem o barco e tem as espadas. Você fala assim, cara, essas espadas aí o barco tá furado. Vai dar ruim. Só que aí você percebe que não, tá tudo certo, vai dar certo, vai fluir, as coisas estão caminhando. Então, para algumas pessoas também tem esse sentimento de que algo que me preocupava ou que eu estava inseguro, porque parecia que ia dar ruim, você estava vislumbrando, você falou assim, nossa, isso não vai prestar, isso não tá indo legal, né? Só que aí você se dá conta de que, ufa, né? O pior não se concretizou, tá? Então vem esse alívio. Que ótimo, né? Graças a Deus. E a temperança também trazendo essa calmaria, serenidade, proteção. Então sinta-se protegido, né? Sinta-se protegido nas suas escolhas, sinta-se protegido no seu caminhar, na sua jornada, tanto na sua jornada diária, na sua rotina, no seu caminho da casa para o trabalho, por exemplo, quanto protegido na sua jornada no sentido mais amplo, da sua jornada de vida, tá? Porque aqui é isso que a temperança tá te trazendo, proteção. Tá tudo muito em paz, muito em paz. E eu vejo aqui esse momento de paz, essa junção, né? Quando você está equilibrando, dosando, harmonizando aquilo que já foi com aquilo que será. É esse momento de encontro das águas do rio com as águas do mar, do passado com o futuro. Então eu vejo uma conexão, uma intersecção. É esse o momento de vida que você está passando agora. Como se fosse exatamente esse momento de transição. Pode ser uma transição, né, perceptível em termos de carreira e casa ou relacionamento, mas pode ser uma transição um pouco mais fluida, um pouco mais no nível espiritual, de consciência, tá? Que você não vê fisicamente a coisa se mudando, mas internamente você sente que alguma coisa na sua alma está em transição. E por isso você sente mais paz. Isso só é possível quando você acolhe essa criança interior. Porque enquanto você não acolher essa criança interior que ficou lá no passado, o seu barquinho vai estar com uma âncora no passado e aí ele não avança. Ou a taça do passado, ela fica mais cheia do que a do futuro. E aí a coisa fica em desequilíbrio, tá?
Então, às vezes, a gente precisa se desprender um pouco do passado ou, em casos mais extremos, fazer um corte seco, tá? Eu determino e decreto isso, isso, isso. Eu determino e decreto, né? Um corte seco é através da palavra, daquilo que você fala, daquilo que você age e da sua ação em consonância com aquilo que você está falando, né? Walk the talk, né? Walk the talk. Então você fala que vai fazer uma coisa, então faça. Não adie. Leão, é uma semana, se você falou que vai fazer, então você faz. Se você falou que não vai fazer, então não faça. Não dê para trás, não volte atrás, né? Valete de espadas, ele vai para frente e ele vai direto e reto. Não com agressividade, mas com assertividade. É uma semana super favorável para você colocar em movimento os seus projetos ou os seus pensamentos, a sua comunicação. Falar o que tem que ser dito, não ficar engasgado, deixa, posterga, fica entalado aqui aquilo que você queria ter dito. Não, é o momento de você falar. Se você não falar, a pessoa não vai saber. Ninguém vai adivinhar o seu pensamento se você não falar. Se você não comunicar que você montou uma empresa, que você tem uma empresa, que você está fazendo produtos, que você está fazendo isso, ninguém vai adivinhar. Então, é assim, coloque-se, posicione-se perante a vida, perante alguma situação. Claro que com uma certa... com maturidade, digamos assim, né? Sem sair atropelando ninguém, mas é assim, aquilo que eu vi fazer, eu vou fazer. Tem muita determinação no olhar desse valete aqui, tá? Muita determinação. E olha a diferença. Esse valete que tem no fundo do deck é o mesmo valete aqui. Olha esse valete, que miudinho, que inseguro. Olha esse valete, né? Que forte que ele é. É como se você se transformasse, saísse desse e fosse para esse, caminhasse para ser esse valete aqui. Mais determinado, né? Determinado. Mas não sei, tem alguma coisa nessas duas cartas, como se também para algumas pessoas uma impaciência. Eu quero e eu quero agora. Não vai ser no seu tempo, tá? Já te aviso. E também não vai ser no tempo de Deus, porque para Deus não existe tempo. Se a gente falar assim, vai ser no tempo de Deus, então pode esperar até a eternidade. E não é isso que a gente quer. Então, só tenha consciência de que você vai fazer as coisas, mas não vai ser tudo no seu tempo. Faça aquilo que te é possível, aquilo que está nas suas mãos, né? E entrega para o universo, para a espiritualidade, aquilo que é da parte deles, né? O fluxo da vida tem a sua própria inteligência, que é muito maior do que a nossa, né? Vamos combinar. Então, apenas faça o que é possível a cada momento da sua vida, tá, Leão? Não precisa ficar tenso e se cobrando, né, demais. Valete de água de novo. Gente, agora merece um like. Se você ainda não deu like, já dá o seu like, porque pelo amor de Deus, valete de água aqui no fundo do deck e valete de água aqui de novo. 2 decks diferentes, a mesma carta. O que a gente está querendo dizer?
Sensibilidade. Capacidades psíquicas aumentadas, se conecta um pouco mais com o seu emocional, com a sua sensibilidade, com a sua intuição, com o seu lado artístico. Permita-se ser um pouco mais artista, poético, um pouco mais de música, um pouco mais de dança, um pouco mais de cores, de beleza, de pintura, de modelagem, enfim, coloque um pouco mais de arte na sua vida, seja visualmente, vou visitar um museu, vou fazer um tour virtual por algum museu, que também é possível, vou ver um filme, né, com outro olhar, vou assistir um filme no Netflix, no cinema, qualquer lugar, mas com o olhar da fotografia do filme, dos frames do filme, das cenas do filme, dos diálogos, das palavras. Então coloca um pouco de arte na sua vida nos próximos dias ou semanas. Isso é importante para equilibrar talvez um pouco esse ímpeto, essa vontade de fazer, para não sair um fazer muito agressivo. Você coloca um pouco mais de diplomacia, um pouco mais de gentileza, ativando um pouco mais talvez o lado libriano, né, do seu mapa, da sua energia. Para algumas pessoas tem sim uma nova pessoa entrando na sua vida, se você está solteiro, se você está procurando alguém. Por quê? Porque uma vez que você criou essa criança interior, a criança interior não está buscando nenhum pai, nenhuma mãe, né? A criança interior busca um pai e uma mãe, mas quando você acolhe essa criança interior, você resolve esse problema de infância, você como adulto não está mais procurando um pai ou uma mãe para você, você está procurando um parceiro, daí você está liberado e aberto e receptivo para receber um homem ou uma mulher de fato, um namorado ou uma namorada, e não alguém que vai substituir seu pai ou sua mãe, tá? E é isso. Mais uma mensagem final para Leão. Ai, 6 de paus. Desculpa o bocejo, gente. 6 de paus. I'm proud. Eu tenho orgulho das minhas conquistas e recebo as minhas recompensas. Orgulhe-se das suas conquistas e receba as suas recompensas. Orgulhe-se das suas conquistas, não espere que ninguém venha te dar nada, né? A criança interior também fica esperando que o pai, que a mãe, que não sei quem, que fulano venha trazer alguma coisa, né? Fica esperando aqui parado, né? Reivindicando, muitas vezes reivindicando que alguém precisa me dar alguma coisa. O 6 de paus está falando, ninguém tem que te dar nada. Quem ganha coisas, quem ganha dinheiro é a criança. Você já não é mais criança, você já é adulto. Então vai fazer o seu dinheiro, vai fazer a sua vida acontecer. E aqui quando você faz isso, você se sente orgulhoso das suas conquistas e aí você tem as suas recompensas merecidas. É por merecimento, tá? É por merecimento. O dinheiro, o cargo, o sei lá o que você quer, a viagem dos sonhos, a casa, qualquer coisa que você queira, ela vem por merecimento, tá? Por merecimento. Se for assim de graça, existe uma dinâmica que chama na Cabala o pão da vergonha. Leia sobre isso. Eu não vou explicar aqui, mas leia sobre isso. Se você ganha as coisas muito assim de graça, por herança, e veio isso e veio aquilo, existe isso que chama o pão da vergonha, tá? E aí isso te paralisa, isso não é bacana para a sua vida, para a vida de ninguém, tá? Isso te faz permanecer infantil. Enfim,
tá? É isso, Leão. Espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta. Se precisar, vem fazer sua mesa radiônica, que é uma limpeza energética para te tirar desses padrões de pensamentos, crenças limitantes, essa falta de autoestima ou de autoconfiança para algumas pessoas, ou então o mapa do autoconhecimento para você ter mais clareza de qual é o seu papel no mundo, sua missão espiritual, sua missão material, são coisas diferentes. O que você veio fazer nesse planeta, afinal de contas, tudo isso a gente conversa no mapa do autoconhecimento, ou então vem fazer sua leitura de tarô comigo. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, no site, é só você entrar e agendar comigo, tá bom? Então aguardo o seu contato para a gente agendar a sua sessão terapêutica. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.